Minha família estava decidindo o que pedir de comida para a viagem e perguntou aos filhos da minha irmã o que eles queriam. Enquanto meus filhos esperavam pacientemente pela vez, minha mãe falou friamente. Seus filhos podem comer o que sobrar na cozinha. Eles não são convidados aqui. Michelle, minha irmã, deu um sorriso debochado. E não se esqueça, vou ficar a semana toda, então você vai pagar minhas refeições também. Meu pai ainda completou. Agora vá arrumar a mesa como uma boa criada. Fiquei em silêncio. Peguei meus filhos e os levei para jantar em uma churrascaria elegante. Depois, fiz uma ligação. Algumas horas depois, todos me ligavam desesperados. Eu deveria ter previsto isso. O favoritismo já durava anos, mas eu sempre mantinha a esperança de que as coisas pudessem mudar. Meu nome é Noel, tenho 34 anos e sou mãe solteira de 2 filhos incríveis, Alyssa, de 10 anos, e Owen, de 12. Minha irmã Michelle, 2 anos mais velha que eu, sempre foi a filha de ouro da família. Casou-se bem, mora numa casa linda, e isso, de algum jeito, fez com que seus filhos fossem considerados mais dignos de amor e atenção do que os meus. Era um domingo típico quando dirigi até a casa dos meus pais com Alyssa e Owen. Havíamos sido convidados para o que achei que seria um jantar em família. Meus pais, Robert e Linda, têm pouco mais de 60 anos e ainda moram na mesma casa no subúrbio onde eu e Michelle crescemos, cheia de memórias, boas e outras nem tanto. Michelle já estava lá com os gêmeos, Sophia e Mason, de 8 anos. Eles estavam largados no sofá da sala como se fossem donos do lugar, com tablets nas mãos, ignorando completamente a presença de todos. Meus filhos ficaram de pé na porta, educadamente, esperando serem notados. Ah, que bom que você chegou, disse minha mãe, sem tirar os olhos do celular. Michelle, querida, o que você e as crianças querem jantar? Eu estava pensando em pedir daquele restaurante italiano que você adora. Michelle mal levantou os olhos enquanto pintava as unhas com um rosa berrante. Os gêmeos querem pizza, mas tem que ser do Tony's, não daquele lugar barato de onde você costuma pedir. Eu vou querer linguine de frutos do mar com camarão extra. Claro, querida, respondeu minha mãe, já abrindo o aplicativo do restaurante. Ela se virou para os gêmeos, mudando completamente o tom de voz. E vocês, amores? Sophie ergueu os olhos do tablet com uma expressão arrogante que eu já havia aprendido a detestar. Quero pizza com bastante queijo e calabresa. E o Mason quer igual, mas com salsicha, completou Michelle. Perfeito. A vovó vai garantir que vocês recebam exatamente o que querem. Meu pai interrompeu da poltrona. Alguém quer alguma bebida ou petisco enquanto espera? Tudo isso, sem sequer olhar para meus filhos, que ainda estavam parados ali, tentando entender o que estava acontecendo. Alyssa puxou minha manga. Mãe, quando vai ser a nossa vez de escolher? Apertei sua mão com carinho. Espera só mais um pouquinho, querida. Mas os minutos passaram, e nada mudou. Minha mãe seguia consultando o cardápio, perguntando a Michelle sobre entradas e sobremesas. Meu pai mimava os gêmeos com suco de salgadinhos. Meus filhos, por outro lado, pareciam invisíveis. Meu peito se encheu de uma raiva amarga, misturada com a velha decepção de sempre. Até que Alyssa, com a coragem inocente de uma criança, deu um passo à frente. Vovó, o que Owen e eu vamos comer no jantar? O silêncio que se seguiu foi esmagador. Minha mãe levantou os olhos do telefone com uma expressão de aborrecimento, como se Alyssa tivesse interrompido algo muito mais importante. Seus filhos podem comer o que sobrar na cozinha. Eles não são hóspedes aqui, disse ela, com uma frieza que cortava como navalha. As palavras me atingiram como um soco. Mas o pior ainda estava por vir. Michelle levantou os olhos das unhas e me lançou aquele sorriso irônico que eu conhecia tão bem. Aquele mesmo sorriso cruel que ela sempre teve quando éramos crianças, prestes a me entregar para levar a culpa. E não se esqueça, hein? Vou ficar a semana inteira, então você vai pagar minhas refeições também. É o mínimo que pode fazer, já que mamãe e papai estão deixando você usar o quarto de hóspedes, disse Michelle com desprezo. O quê? Soltei, surpresa. Eu nem vou ficar aqui. Moro há 20 minutos, no meu próprio apartamento. Mas antes que eu pudesse sequer entender essa loucura, meu pai lançou o golpe final.
Agora vá arrumar a mesa como um bom criado, disse ele, sem sequer me olhar, os olhos grudados nos destaques esportivos na TV. A sala ficou em silêncio. Tudo que se ouvia era o som do meu coração se partindo. Olhei para os rostos dos meus filhos. Os olhos de Alice estavam cheios de lágrimas, e eu encerrava os dentes de um jeito que me lembrava dolorosamente a mim mesma. Eles tinham idade suficiente para entender exatamente o que estava acontecendo. Eu poderia ter gritado. Poderia ter confrontado todos ali mesmo. Poderia ter exigido explicações por tratarem meus filhos como cidadãos de segunda classe. Poderia ter perguntado a Michelle por que ela achava justo me mandar pagar suas refeições quando dirigia um BMW e eu um Honda Civic de 10 anos. Mas não fiz nada disso. Fiquei em silêncio. Às vezes, a melhor vingança exige paciência. Vamos, crianças, disse com a voz surpreendentemente firme. Vamos embora. Mas mãe, a gente não vai jantar aqui? Owen perguntou, confuso. Vamos para um lugar melhor, respondi, segurando as mãos dos dois e seguindo em direção à porta. Onde você pensa que vai? Gritou Michelle, incomodada por ver seu entretenimento indo embora. Indo embora, respondi, sem nem me virar. Bem, não espere que guardemos comida para você, resmungou minha mãe com desdém. Não respondi. Apenas segui em frente, de mãos dadas com meus filhos, até chegarmos ao carro. Já sentados e com os cintos afivelados, Alyssa finalmente perguntou. Mãe, por que eles foram tão maldosos com a gente? Segurei o volante com força, lutando contra a emoção. Não sei, querida. Mas sabe de uma coisa? Vamos ter um jantar bem melhor que o deles. Para onde a gente vai? Owen quis saber. Sorri, pela primeira vez naquele dia. Churrascaria do Morton. Os olhos dos dois se arregalaram. O Morton's era o restaurante mais chique do centro. A gente sempre passava na frente, mas nunca entrava. Era o tipo de lugar onde um jantar custava mais do que eu gastava com o mercado na semana inteira. Mas mãe, lá é muito caro, disse Alyssa, com uma maturidade além da idade. Hoje à noite estamos comemorando, falei, entrando no estacionamento. Comemorando o quê? Ela perguntou. O fato de que a gente merece coisa melhor, respondi. A anfitriã do Morton's era tudo que minha família não era, calorosa, acolhedora e verdadeiramente feliz por nos receber. Ela nos levou a uma mesa linda, perto da janela. Em poucos minutos, já tínhamos pão quentinho, água gelada com limão e cardápios que fizeram os olhos dos meus filhos brilharem. Mãe, posso mesmo pedir qualquer coisa? Alyssa sussurrou. O que você quiser, querida. Eles pediram como as crianças que eram. Owen escolheu um filé mignon como um adulto. Alyssa pediu tiras de frango, mas daquelas gourmet, acompanhadas de batatas fritas com toque de trufas. Eu pedi o salmão, e uma taça de vinho que sabia que não cabia no meu orçamento. Enquanto esperávamos a comida, pedi licença, levantei e fui até o lado de fora fazer uma ligação. Alô, Robert, disse quando meu pai atendeu. Noel. Por que está ligando? Vai voltar para pôr a mesa? Perguntou, em tom de deboche. Não, pai. Não vou. Mas achei que deveria saber que fiz algumas ligações hoje. Silêncio do outro lado. Primeiro, liguei para a administradora de imóveis que cuida dos seus aluguéis. Pausa. Veja bem, eu cuido da sua contabilidade há 5 anos. Organizo os aluguéis, declaro seus impostos, atendo inquilinos, resolvo pedidos de manutenção, tudo isso de graça. Porque você é meu pai. Noel, onde você quer chegar? Estou te dizendo que pedi demissão. Com efeito imediato. Você não pode fazer isso. Posso, sim. Nunca houve contrato, lembra? Sem contrato, sem aviso prévio. E mais uma coisa, liguei para todos os seus inquilinos. Avisei que, a partir de agora, devem procurar outro responsável pelas manutenções, porque eu não sou mais administradora. Noel. Ah, e também liguei para o seu contador. Acontece que todos aqueles documentos fiscais que você precisa para a declaração deste ano estão na minha casa, nos meus arquivos pessoais.
Você vai ter que encontrar outra pessoa para organizá-los e entregá-los ao Sr. Peterson antes do prazo final do mês que vem. Eu poderia. Ouvi meu pai gaguejar do outro lado da linha. Mas espere, tem mais, continuei, estranhamente calma. Também liguei para o David, o marido da Michelle. Tivemos uma conversa bem interessante sobre o fato de que ela planeja passar a semana inteira na sua casa e espera que eu pague pelas refeições dela. Houve silêncio. Um silêncio mais longo dessa vez. Ele ficou bem surpreso, continuei. Principalmente porque achava que ela estava visitando a amiga da faculdade, a Rebecca, em Chicago, essa semana. Mais silêncio. Do tipo que pesa. Acontece que o David anda se perguntando por que a Michelle vive sumindo ultimamente. Ele ficou muito interessado em saber sobre essas estadias de uma semana na casa de vocês. Muito interessado mesmo. Noel, você precisa saber, meu pai tentou dizer. Ainda não terminei. Também liguei para Patrícia. A tia Patrícia. Sua irmã. A matriarca da família. Aquela que gerencia o fundo fiduciário que complementa a aposentadoria de vocês. Ela ficou muito curiosa ao saber como vocês têm tratado os netos dela, falei, agora deixando a raiva transparecer. Pelo visto, ela já vinha se perguntando por que a Alyssa e o Owen nunca apareciam nas fotos de família que vocês mandavam. Você não tinha o direito, ele tentou, quase sem forças. Eu tinha todo o direito. São meus filhos. Os mesmos que vocês humilharam. Crianças que nunca fizeram nada além de amar vocês incondicionalmente, apesar de como são tratados. Minha voz falhou por um instante. Mas continuei. E, por sinal, a Patrícia está extremamente decepcionada com vocês dois. Desliguei. Voltei para dentro do restaurante, onde meus filhos estavam encantados com os enormes bifes recém-chegados à mesa. Mãe, esse é o melhor jantar da minha vida, disse Owen, tentando cortar o bife como um adulto. É mesmo, respondi. E, pela primeira vez em anos, eu realmente estava dizendo a verdade. Estávamos no meio da sobremesa, um bolo de chocolate com recheio quente que estávamos dividindo quando meu telefone começou a tocar. Era minha mãe. Mandei para a caixa postal. Depois foi meu pai. Caixa postal. Michelle. Caixa postal. Meu pai de novo. Na quarta tentativa, atendi. Noel, você precisa voltar aqui agora mesmo. Ele disse, com a voz tomada de pânico. Não, acho que não. Sua irmã está tendo um colapso. O David apareceu aqui há cerca de uma hora, exigindo saber por que a Michelle mentiu sobre onde estaria essa semana. Pelo visto, ela vinha dizendo que estava visitando amigas, quando na verdade ficava aqui. Parece um problema da Michelle. Não meu. E, sua tia Patrícia ligou. Está furiosa. Está ameaçando revisar nossa mesada do fundo fiduciário. Que bom para ela. Noel, por favor. Precisamos de você. Precisamos de ajuda com os imóveis, com os documentos fiscais. Pai, interrompi. Você lembra como me chamou hoje? Houve uma pausa. O quê? Você me chamou de empregada. Na frente dos meus filhos. Seus netos. Eu não quis dizer. Disse sim. E a mamãe disse para eles comerem sobras. Restos, pai. Como se fossem cachorros. Nós só estávamos. Não, vocês foram cruéis. E têm sido cruéis há anos. Eu só ficava quieta porque continuava esperando que mudassem. Mas hoje, na frente dos meus filhos, vocês mostraram quem realmente são. Noel, por favor, podemos conversar sobre isso? Estamos conversando agora. E aqui está o que vai acontecer. Falei com firmeza. Vocês vão contratar um administrador de imóveis de verdade para cuidar dos aluguéis. Vão procurar um novo contador para lidar com os impostos. E vão lidar com o drama familiar da Michelle por conta própria. Mas, nós não temos como pagar isso. Tem, sim. Vocês tiveram meus serviços de graça por 5 anos. A administração profissional de imóveis custa cerca de 12% da renda dos aluguéis. Contabilidade profissional sai por uns $300 por mês.
Depois disso, desliguei. Peguei a taça de vinho e dei um gole. Alissa riu baixinho ao ver o chocolate escorrendo do bolo. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti em paz. Você economizou quase $6.000 por ano me usando como mão de obra gratuita. Do outro lado da linha, silêncio. Ele provavelmente estava fazendo as contas. E pai, continuei, firme, se quiser ver Alissa e Owen de novo, você e a mamãe vão precisar pedir desculpas. Mas não aquele tipo de sinto muito que vocês tenham se sentido mal. Precisa ser um pedido de desculpa sincero. Um reconhecimento real do modo como vocês trataram meus filhos. Noel, não seja dramática. Não estou sendo dramática. Estou sendo mãe. E minha função é proteger meus filhos. Até mesmo dos próprios avós, se for preciso. Desliguei e coloquei o celular no silencioso. Quem era, mãe? Alissa perguntou, com um queixo sujo de chocolate. Ninguém importante, querida. Na manhã seguinte, acordei com 17 chamadas perdidas e 43 mensagens de texto. Os destaques incluíam: da minha mãe, Noel, me ligue imediatamente. Isso é ridículo. Do meu pai, sua tia quer uma reunião de família. Está ameaçando cortar nossa mesada. Da Michelle, muito obrigada, irmã. O David agora quer o divórcio. Espero que esteja feliz. Depois, mais uma da Michelle, estou contando à mamãe e ao papai que você está envenenando Alissa e Owen contra a família. E de um número desconhecido, que descobri ser do David. Obrigado por finalmente me contar a verdade sobre as viagens da Michelle. Já suspeitava há meses que algo estava errado. Preparei café, arrumei as crianças para a escola e ignorei todas as mensagens. Mas elas não pararam. Durante os dias seguintes, continuaram chegando. Na terça-feira, na hora do almoço, meu celular vibrava sem parar. Acabei desligando e focando no trabalho, mas a ansiedade foi crescendo. Será que eu tinha exagerado? Será que estava destruindo minha família por causa de uma noite horrível? Essas dúvidas me assombraram até o momento em que fui buscar Alissa e Owen na escola. Alissa entrou no carro com um sorriso enorme. Mãe, adivinha? Contei para minha professora sobre o nosso jantar chique de ontem, e ela disse que parecia incrível. Ela até perguntou se a gente estava comemorando alguma coisa especial. E o que você respondeu? Perguntei, curiosa. Disse que estávamos comemorando sermos incríveis, falou Alissa, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Owen riu do banco de trás. Alissa. Não foi isso que a mamãe disse. Eu sei, respondeu ela, dando de ombros. Mas foi assim que eu me senti. Pela primeira vez em muito tempo, a gente se sentiu incrível. Em vez de, sei lá, como se a gente estivesse incomodando todo mundo. Meu coração apertou. Alissa, com apenas 8 anos, havia colocado em palavras tudo o que eu sentia há anos, que parecíamos sempre estar atrapalhando nossa própria família só por existir. Naquela noite, depois da lição de casa e com as crianças já dormindo, liguei o celular novamente. Agora eram mais de 60 mensagens e 25 chamadas perdidas. Mas entre os ataques da minha família, encontrei mensagens inesperadas. David havia mandado várias. Noel, sei que isso é desconfortável, mas será que podemos conversar? Há coisas sobre a Michelle que acho que você precisa saber. Coisas que me preocupam há algum tempo. Minha vizinha, Dona Shen, havia deixado um recado de voz. Noel, querida, vi você ontem com as crianças tão bem vestidas. Espero que tenham tido uma noite maravilhosa. Você merece coisas boas. E, para minha surpresa, havia uma mensagem da minha prima Raquel, filha da tia Patrícia com quem eu não falava há meses. Noel, minha mãe me contou tudo. Estou tão orgulhosa de você por finalmente enfrentar o tio Robert e a tia Linda. Alissa e Owen têm sorte de ter uma mãe ursa tão protetora. Essas mensagens me lembraram que nem todo mundo da família era cego ao que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam observando, e torcendo para que eu finalmente encontrasse minha voz. Por volta das 10 da noite, na terça-feira, a campainha tocou. Espiei pela janela. Era Michelle, parada na varanda com a mesma roupa, a cara de 2 dias atrás, agora amassada, desgrenhada, borrada de maquiagem.
Parecia ter passado as mãos pelo cabelo várias vezes, nervosa, abatida. Por um momento, pensei em não abrir. Mas a curiosidade venceu. O que você quer, Michelle? Perguntei pela porta. Noel, por favor, eu preciso falar com você. O David me expulsou. Contra o meu bom senso, abri a porta. Michelle estava irreconhecível. Nunca a vi tão abatida. A mulher confiante e sempre sorridente do dia anterior tinha desaparecido, substituída por alguém visivelmente despedaçada. Posso entrar, por favor? Hesitei, mas acabei me afastando para deixá-la passar. As crianças estão dormindo. Fale baixo. Ela entrou cambaleando e praticamente desabou no meu sofá velho, o mesmo de sempre. Por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando. Você destruiu a minha vida, disse ela, por fim. Mas não havia raiva. Só exaustão. Eu disse a verdade e respondi. E isso é bem diferente. O David quer metade de tudo. A casa, os carros, o dinheiro da faculdade das crianças. Ela soltou uma risada amarga. Já contratou um advogado especialista em divórcios com histórico de infidelidade. Aparentemente, esconder o verdadeiro destino de viagens conta como comportamento suspeito que justifica a investigação. Sentei no outro sofá, mantendo uma certa distância. Michelle, o que você esperava? Você vem mentindo pro seu marido há quanto tempo? Meses? Talvez anos, pelo que ele me disse. Não era para ser algo tão grande, ela respondeu, a voz subindo por um instante antes de se recompor. Às vezes eu só precisava de espaço. O casamento sufoca, Noel. Mas você não entenderia. Nunca foi casada, né? Ah, claro, falei, com sarcasmo. Porque ser mãe solteira é bem mais fácil do que ser casada com um homem rico que cuida da família. Ela estremeceu. A máscara estava caindo. O David não me adora, Noel. Ele vive me questionando. Tudo. Onde eu vou, com quem estou, por que preciso de dinheiro para tal coisa. Você sabe o que é isso? Ser constantemente vigiada? Sei sim, respondi, séria. Chama-se responsabilidade. Ele cuida de vocês. Você tem um carro ótimo. Mora numa casa maravilhosa. Se ele fosse mesmo esse monstro controlador, você conseguiria sumir por dias e vir se esconder na casa da mamãe e do papai? Você não entende. Não, eu não entendo. O que eu vejo é uma mulher que teve tudo nas mãos e jogou fora porque estava entediada. Me levantei. E o que eu realmente não entendo é como você achou que era aceitável tratar meus filhos como lixo só porque sua vida não era emocionante o suficiente. Ela ficou em silêncio. Por um instante, achei que ela fosse retrucar. Mas, em vez disso, Michelle começou a chorar. E não eram lágrimas manipuladoras como de outras vezes. Eram soluços feios, doloridos, reais. Eu sei que fui horrível, disse entre respirações ofegantes. Sei que fui uma irmã péssima. E uma tia pior ainda. Mas, Noel, eu não sei ser outra coisa. O que você quer dizer com isso? Você lembra de quando éramos crianças? Mamãe e papai viviam nos comparando. Michelle é tão bonita. Michelle é tão esperta. Michelle casou bem. Eles me moldaram para ser uma vitrine. Meu valor sempre foi medido pelo que eu conseguia mostrar. Conquistar. Impressionar. Parte de mim queria sentir pena. Mas as feridas ainda estavam frescas demais. Isso não justifica o que você fez com a Alyssa e o Owen. Eu sei. Deus, Noel, quando vi seus filhos ontem, ali em pé, esperando alguém notar que eles estavam ali, me lembrei de você. De quando éramos pequenas. Você sempre tentando ser vista pela mamãe e pelo papai enquanto eles só olhavam para mim? Aquilo me desarmou. Não era a conversa que eu esperava ter. Eu fiquei com ciúmes, ela confessou. Com inveja. De mim? Soltei, sem esconder a incredulidade. Michelle, você tem tudo. Eu tenho coisas, corrigiu ela, baixinho. Você tem filhos que realmente amam você. Sabe o que a Sofia me disse semana passada?
Que mal podia esperar para ir para um internato e não ter que morar mais comigo. Ela tem 9 anos. O Mason só fala comigo quando quer alguma coisa. Pensei nos meus filhos. Em como correm para me abraçar quando os busco na escola. Como ainda querem que eu leia histórias antes de dormir. Como confiam em mim para contar seus sonhos e medos. Isso não é minha culpa, falei, em voz baixa. Eu sei. Nada disso é sua culpa. Você sempre foi a responsável. A boa filha. A mãe presente. E eu nem sei o que eu tenho sido. Ficamos em silêncio. O tic-tac do relógio da cozinha, o zumbido da geladeira, e o silêncio tranquilo de uma casa onde crianças dormem em segurança preencheram o espaço. Michelle, por que você veio aqui de verdade? Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Porque você é a única pessoa que me conheceu de verdade. Antes de eu virar essa versão de mim que nem eu reconheço mais. E o que você quer de mim? Quero saber como consertar isso. Como eu posso ser melhor? Como posso me tornar alguém com quem meus filhos realmente queiram passar tempo? Olhei para minha irmã. Mas, dessa vez, realmente olhei. E pela primeira vez em muitos anos, vi pequenos traços da menina que ela um dia foi. Aquela que se enfiava no meu quarto nas noites de tempestade. Que me ensinou a fazer pulseiras de amizade. Que chorou de verdade quando nosso peixinho dourado morreu. Michelle, eu não posso consertar o seu casamento. Nem o seu relacionamento com os seus filhos. Mas, se você quiser ter qualquer tipo de relação comigo ou com meus filhos daqui pra frente, as coisas precisam mudar. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que acabou. Chega de insinuações sobre a Alyssa e o Owen merecerem menos que a Sofia e o Mason. Chega de esperar que eu banque sua vida confortável. E, principalmente, acabou a era de me tratarem como se eu fosse a empregada da família. Michelle assentiu, devagar. Eu consigo fazer isso. E você precisa de ajuda. Terapia. Aconselhamento. O que for. Você tem que descobrir por que continua fazendo essas escolhas. O David tem falado isso há anos. Talvez seja a hora de ouvir. Ela ficou mais uma hora ali. Conversamos com mais honestidade do que havíamos feito em anos. Michelle falou sobre como se sentia presa no casamento, sobre o peso de manter as aparências, sobre como se afastou de David e não sabia como reverter isso. Eu contei sobre os anos em que me senti invisível para a família, enquanto ela se queixava de tédio. Falei sobre o quanto doía ver o olhar dos meus filhos toda vez que eram ignorados ou desprezados. Não foi uma reconciliação milagrosa. Já havia muito estrago feito. Mas, foi um começo. Antes de ir embora, Michelle tirou um envelope da bolsa. Isso é o que eu te devo pelas refeições. Calculei os últimos 6 meses. Abri. Havia $800 em dinheiro. Michelle, isso é demais. Não, Noel. Provavelmente não é o suficiente. Ela parou na porta. Obrigada. Por quê? Por finalmente me fazer encarar a verdade sobre quem eu me tornei. Depois que ela saiu, me sentei na sala silenciosa. Pensei em tudo que conversamos. Parte de mim sentia compaixão por Michelle. Mas uma parte maior ainda sentia raiva. Ter motivos para se comportar mal não justifica o comportamento. Na manhã seguinte, minha mãe ligou enquanto eu preparava o café da manhã das crianças. Noel, você precisa fazer algo sobre sua irmã. Ela apareceu aqui à meia-noite, chorando sem parar. Está dormindo no seu antigo quarto e não para de repetir que a vida dela acabou. Isso não é problema meu, mãe. Claro que é. Ela é sua irmã. E ela é sua filha. Você que lide com ela. Noel Elizabeth, não use esse tom comigo. Quase ri. Mesmo agora, depois de tudo, ela ainda tentava me colocar no lugar como se eu tivesse 12 anos. Mãe, eu tenho 34 anos. Tenho 2 filhos. Tenho responsabilidades reais. Michelle é uma adulta que fez escolhas adultas. As consequências são dela. Mas ela precisa do apoio da família. Assim como você apoiou a Alyssa no domingo. A linha ficou em silêncio.
Depois, mamãe disse, bem mais baixo. Isso é diferente. Como, exatamente? Michelle está passando por um divórcio. Ela precisa de nós. E meus filhos precisam ser tratados com o mínimo de dignidade pelos avós. O que é mais importante para você? Outra longa pausa. Noel, você está sendo irracional. Não, mãe. Pela primeira vez, estou sendo razoável. Estou protegendo meus filhos. Mesmo que o perigo venha da própria família. Desliguei. E me virei para ver Alyssa e Owen parados na porta da cozinha. Haviam ouvido, pelo menos, parte da conversa. Mãe, você e a tia Michelle estão brigando? Owen perguntou. Estamos tendo problemas de adultos, sim. É por causa do que aconteceu no domingo? Alyssa sussurrou. Me abaixei, ficando na altura deles. Em parte, sim. Mas o mais importante é que nossa família precisa aprender a tratar uns aos outros com respeito. Às vezes, os adultos precisam ter conversas difíceis para que as coisas melhorem. A gente ainda vai ver a vovó e o vovô? Owen perguntou. Você quer vê-los? Os dois pareceram hesitar. Eles foram muito maus com a gente, disse Alyssa. Mas ainda são nossos avós, completou Owen, claramente dividido. Me escutem, vocês dois, falei, puxando-os para perto. Vocês nunca são obrigados a conviver com pessoas que fazem vocês se sentirem mal com quem são. Nem mesmo se essas pessoas forem da família. Família de verdade faz você se sentir amado, seguro e importante. E se eles disserem que estão arrependidos? Alyssa perguntou. Então a gente vai observar se as atitudes deles combinam com as palavras. O restante da semana foi um turbilhão de telefonemas, mensagens e drama familiar. David me ligou para agradecer novamente e também para dizer que ele e Michelle começariam terapia de casal para resolver os problemas de comunicação. Me sinto um idiota por não ter buscado ajuda antes, ele disse. Fiquei esperando que as coisas melhorassem sozinhas. Mas sua ligação me fez perceber que precisávamos de ajuda de verdade. Aquilo doeu um pouco. Percebi que eu estava contribuindo para o comportamento da Michelle. Eu a cobertava, dava desculpas, fingia que tudo estava bem mesmo sabendo que não estava. Eu fazia parte da fachada da família perfeita. No meio da semana, tia Patrícia me ligou para saber como eu estava e atualizar sobre o restante da família. Seus pais estão se esforçando, ela disse. Estão começando a entender o quanto você realmente fazia por eles. E agora estão tendo dificuldade para encontrar alguém confiável. A nova administradora dos imóveis está sugerindo várias melhorias que exigem investimento inicial. Isso não é mais meu problema, respondi, ainda que com uma pontada de culpa. Que bom para você. Ah, e a Michelle me ligou ontem, ela continuou. Queria saber se você vai pagar a terapia dela. E o que você disse? Que consideraria, se ela realmente fizesse as pazes com você e com as crianças. Paz de verdade, Noel. Não só palavras. Na quinta noite, eu estava ajudando Alyssa com a lição de matemática quando ouvi batidas na porta. Olhei pela janela, era meu pai, parado na varanda. Parecia mais velho e cansado do que eu me lembrava. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Noel, precisamos conversar. Estou ocupada ajudando a Alyssa com a lição. É rápido. Se você veio pedir para eu voltar a cuidar dos seus imóveis ou fazer seus impostos, já adianto que a resposta é não. Não vim por isso, ele disse, abaixando o olhar para as próprias mãos. Vim me desculpar. Sério? Perguntei, desconfiada. Desculpas porque a Patrícia mandou? Não. Porque eu percebi que devo. Posso entrar, por favor? Contra a vontade, dei um passo para o lado. Ele entrou e olhou ao redor, como se visse minha casa de verdade pela primeira vez. Os móveis usados, a decoração escolhida com carinho, os desenhos das crianças colados na geladeira. Você construiu um lar bonito aqui, disse ele, baixinho. Obrigada. Sentou-se pesadamente no sofá. Noel, fui um pai ruim. E um avô ainda pior. Fiquei de pé, de braços cruzados. Foi, sim. Não tenho desculpas.
Não posso culpar sua mãe, nem a Michelle. Eu fiz escolhas. Escolhas erradas, sobre como tratar você e seus filhos. Por quê? Perguntei. Porque os filhos da Michelle sempre foram mais importantes que os meus. Ele ficou em silêncio por um tempo longo demais. Porque era mais fácil, respondeu enfim. A Michelle exigia atenção. Fazia escândalo se não tinha o que queria. E você sempre foi independente. Capaz. Não reclamava. Achei que não precisava tanto de mim. Eu era independente porque não tinha escolha. E não reclamava porque ninguém escutava quando eu reclamava. Eu sei disso agora. E sei que a culpa é minha, disse ele, com os olhos marejados. Seus filhos são incríveis, Noel. Alice é inteligente e gentil. Owen é engraçado e sensível. Perdi tantas coisas por não prestar atenção. Sim. Você perdeu. Você me perdoa? Eles me perdoam? Eu não sei, pai. Perdão não é algo que se exige. É algo que se conquista. Com o tempo, com mudança. Ele assentiu. O que posso fazer? Comece tratando Alyssa e Owen do mesmo jeito que trata Sofia e Mason. Não só quando a Patrícia estiver por perto. Sempre. Lembre-se do aniversário deles. Pergunte do que gostam. E, o mais importante, escute quando falam com você. Eu consigo fazer isso. E pai, se um dia você voltar a me chamar de empregada, ou disser para os meus filhos comerem às sobras, eu vou cortar laços. Para sempre. Entendeu? Entendi. Quando ele foi embora, me sentei na sala me sentindo drenada, como se tivesse passado por um furacão. E talvez fosse isso mesmo. Um furacão que destruiu a estrutura frágil da minha família. Mas talvez, depois da destruição, desse para reconstruir melhor, mais forte. Mais tarde, tia Patrícia ligou. Noel, querida. Fiquei sabendo do que aconteceu ontem. Sinto muito por ter te envolvido nisso, tia Patrícia. Não ouse se desculpar. Estou orgulhosa de você por ter finalmente enfrentado tudo isso. Eu venho observando esse favoritismo há anos. Sempre me perguntei quando você ia chegar ao limite. Cheguei. Claro que sim. Você acha que sou cega? Em toda reunião de família, em todo Natal, os filhos da Michelle recebem toda a atenção, todos os presentes, enquanto Alyssa e Owen são tratados como figurantes. Parte meu coração. Senti as lágrimas virem. Finalmente, alguém na minha família enxergava o que eu estava vivendo. Marquei uma reunião de família para este domingo, continuou Patrícia. Todos vão estar lá. Seus pais, a Michelle, você e as crianças. Vamos ter uma conversa honesta sobre como esta família tem tratado seus próprios membros. Patrícia, eu entendo o que você está tentando fazer, e agradeço. Mas não sei se vai. Noel, acredite em mim. Seus pais dependem daquela mesada para complementar a aposentadoria. E a Michelle? Ela tem me pedido dinheiro emprestado para manter o estilo de vida, porque o David começou a questionar os gastos. Eles vão me ouvir. E ela estava certa. Patrícia era quem controlava o dinheiro da família e dinheiro era a única linguagem que minha família parecia realmente entender. O domingo chegou e lá estava eu, sentada na elegante sala de estar de Patrícia, com Alyssa e Owen ao meu lado. Meus pais estavam à nossa frente, visivelmente desconfortáveis e irritados. Michelle estava encolhida num canto, olhos inchados de tanto chorar, me lançando olhares fulminantes a cada 5 minutos. Patrícia, com seus 78 anos, colar de pérolas e blazer impecável, parecia mais uma juíza prestes a dar seu veredito. Convoquei esta reunião porque esta família perdeu o rumo, começou ela, firme. Tenho observado há anos como certos membros são tratados como mais importantes do que outros. E não vou mais tolerar isso. Patrícia, isso não é necessário, tentou papai. Robert, você vai ouvir, ela cortou, com firmeza. A Noel administrou os imóveis de vocês e cuidou da contabilidade por 5 anos. Sem receber um centavo. Ela economizou milhares de dólares para vocês enquanto trabalhava em tempo integral e criava 2 filhos sozinha. Mamãe se remexeu desconfortável na cadeira.
Enquanto isso, Michelle mentia para o próprio marido sobre onde estava e ainda esperava que Noel pagasse pelas refeições enquanto ficava hospedada com vocês. O nível de desrespeito e direito nesta família é inaceitável. Não é tão simples assim, começou Michelle. É exatamente assim, interrompeu Patrícia. Domingo passado, você permitiu que sua mãe dissesse a Alyssa e a Owen que podiam comer as sobras. Restos. São seus netos, linda. Seus netos de sangue. O rosto da minha mãe ficou vermelho. Não foi isso que eu quis dizer? Então, por favor, me explique como dizer a duas crianças que podem comer restos enquanto os primos pedem comida cara em restaurante não é simplesmente cruel. A sala ficou em silêncio. Patrícia então se virou para Alyssa e Owen, suavizando a voz. Alyssa, Owen, quero que saibam que sua tia-avó ama muito vocês. Vocês são parte importante desta família e merecem ser tratados com amor e respeito. Alyssa assentiu devagar. Owen endireitou as costas, firme. Patrícia voltou-se aos adultos. Aqui está o que vai acontecer. Robert e Linda, vocês vão pedir desculpas a Alyssa e a Owen pelo comportamento do domingo. Um pedido de desculpas verdadeiro. Patrícia, não podemos simplesmente, tentou meu pai. Ou vocês se desculpam, ou a mesada do fundo será suspensa por tempo indeterminado. Meu pai fechou a boca. Michelle, você vai pagar a Noel por cada refeição que esperou que ela cobrisse. E vai se desculpar pelo seu papel na humilhação de domingo passado. Michelle pareceu querer argumentar, mas bastou o olhar gelado de Patrícia para calar qualquer tentativa. E a partir de agora, todos os netos serão tratados de forma igual. Mesmos presentes. Mesma atenção. Mesmo respeito. Se eu souber de qualquer tipo de favoritismo, haverá consequências. Mamãe finalmente achou a voz. Patrícia, você não pode ditar como criamos nossa família. Posso sim. E vou. O fundo fiduciário foi criado para fortalecer a unidade familiar, não para sustentar comportamentos tóxicos. Alyssa e Owen são parte desta família. E serão tratados como tal. Os pedidos de desculpas que vieram depois foram constrangedores e forçados, mas vieram. Meu pai murmurou algo sobre não querer magoar ninguém. Mamãe disse que lamentava a má escolha de palavras. Michelle concordou em me pagar, embora tenha deixado claro que achava que eu estava exagerando. Mas no fundo, não eram os pedidos de desculpa que importavam. O que realmente importava era que alguém com poder dentro da família finalmente reconheceu tudo o que eu vinha enfrentando por anos. Na hora de ir embora, Patrícia me chamou de lado. Noel, quero que você saiba que adicionei um codicilo ao meu testamento. Alyssa e Owen vão receber heranças iguais às de seus primos. Eu devia ter feito isso anos atrás. Abracei Patrícia, me sentindo mais leve do que em muitos anos. 2 semanas depois, as coisas na minha família realmente tinham mudado, embora nem sempre da forma que eu esperava. Mamãe e papai contrataram uma empresa de administração de imóveis e ficaram chocados com a quantidade de trabalho que eu vinha fazendo por eles. Também precisaram contratar um contador, o que acabou custando bem mais do que os modestos $300 mensais que eu costumava mencionar. O casamento da Michelle e do David já estava desgastado fazia tempo, e os problemas iam muito além das mentiras dela sobre visitar nossos pais. Na verdade, Michelle vinha se sentindo cada vez mais frustrada com o relacionamento, enquanto David já desconfiava do comportamento dela havia meses. Meu telefonema acabou sendo o empurrão necessário para que ele finalmente encarasse os problemas de frente. Curiosamente, a crise no casamento pareceu derrubar um pouco o ego da Michelle. O medo real de perder o conforto que ela tanto prezava a fez refletir e, surpreendentemente, ela passou a tratar Alyssa e Owen com mais gentileza. Claro, parte disso talvez fosse por conveniência, mas pela primeira vez em muito tempo, ela parecia tentar ser parte da família, e não apenas o centro dela. A maior mudança, no entanto, aconteceu na minha relação com os meus pais. No começo, a igualdade forçada imposta pelo ultimato da Patrícia parecia artificial. Mas, com o tempo, começou a soar mais natural. Mamãe passou a perguntar de verdade sobre os interesses de Alyssa e de Owen. Papai começou a incluí-los em conversas e atividades junto com os primos. Estava tudo perfeito? Não. Sempre soava sincero? Nem sempre.
Mas o importante era que meus filhos deixaram de ser tratados como cidadãos de segunda classe na própria família e isso por si só já era uma vitória. O melhor de tudo foi ver Alissa e Owen florescerem com a nova atenção e o respeito que passaram a receber. Alice entrou para o time de debates da escola e, em casa, começou a se posicionar com firmeza nas conversas. Owen passou a falar mais, parou de se esconder no fundo das reuniões de família e começou a expressar suas opiniões com confiança. Quanto a mim, aprendi uma lição valiosa naquela noite no restaurante Mortons. Às vezes, a melhor forma de reagir não é gritar ou causar uma cena. Às vezes, é simplesmente dizer basta e ter coragem de ir embora. Aquele telefonema mudou tudo. Não porque eu destruí minha família, mas porque finalmente me defendi e defendi meus filhos. Deixei de ser a funcionária informal da família, e passei a ser a mãe que exige respeito. E sabe o que mais? A gente nunca terminou de pôr a mesa naquela noite. Olhando para trás, percebo que é a noite em que tudo desmoronou. Na verdade, foi a noite em que tudo começou a dar certo. Meus filhos aprenderam que merecem respeito. Eu aprendi que tenho mais poder do que imaginava. E minha família aprendeu, finalmente, que comportamento tem consequência. Aquele jantar no Mortons custou $300, um valor que eu não podia realmente pagar. Mas ensinar aos meus filhos que eles valem mais do que restos, isso não tem preço. Já tinham se passado 2 semanas desde aquele domingo terrível, e a nova dinâmica da nossa família começava a se firmar. O caos deu lugar a algo novo mais honesto, mais justo. Às vezes, as lições mais importantes vêm quando a gente finalmente encontra coragem para dizer chega. Aquele jantar não marcou o fim do meu vínculo com a família. Foi o início de um relacionamento melhor. Um relacionamento baseado em respeito, e não em obrigação. Em amor, e não em dever. Na compreensão de que família não é apenas sangue, é como você trata as pessoas que diz amar. Alissa e Owen ainda falam daquela noite no Mortons como uma das memórias favoritas deles. Não por causa da comida cara, mas porque foi a noite em que a mãe deles mostrou que vale a pena lutar por eles. E mais do que qualquer vingança, era exatamente isso que eu sempre quis que eles soubessem.